Olá, boa noite a todos. Eu sou a Meire Vieira e esse é o programa Esperançar. Hoje nós temos o deputado Pepe Vargas, do Rio Grande do Sul. Boa noite, deputado. Obrigado por mais uma vez aceitar o convite aqui do programa Esperançar. Estamos hoje sem a Regina, mas teremos a presença aí do nosso querido Ilamar. Boa noite, Meire. Boa noite, Ilamar. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham aqui. Prazer falar com vocês. Boa noite, deputado. Boa noite, Meire. Quero saudar a todas as pessoas que estão nos assistindo, porque, deputado, nós não estamos apenas no YouTube, nós também estamos transmitindo para o Facebook, para mais de 70 fanpages no Facebook e também no Twitter. Então tem bastante gente. Até eu já quero convidar as pessoas que estão nas outras plataformas para vir aqui para o YouTube para fazer esse bate-bola com nós, para fazer pergunta diretamente para o deputado, né? E, bom, já deixo as minhas saudações a todos, né? E não deixe de compartilhar essa live, não deixe de curtir o canal, que é muito importante para o crescimento, né? Principalmente para o lado da esquerda. Precisamos, assim, tomar as redes sociais para disseminar, né, as coisas boas, na verdade, as coisas que fazem frente ao que nós pensamos que é interessante. Hoje nós vamos falar, né, com o deputado Pepe Vargas. Vou dar uma primeira, né, uma introduçãozinha aqui. O deputado, ele é de Nova Petrópolis, nascido em 58, é casado, pai de 2 filhas, é um médico, já foi diretor de um hospital, né, de Jaquirana, no Rio Grande do Sul. Foi prefeito por 8 anos da cidade de Caxias, onde, pelo que eu estudei, aumentou bem o IDH de Caxias. Foi vereador, foi deputado estadual, deputado federal. No Congresso atuou também nos ministérios, junto com os ministérios da Dilma. Vou ser um pouco mais rápido aqui, porque a lista é extensa, né? E, resumindo, em 2018 foi eleito deputado estadual, onde agora já está se candidatando novamente, está à frente da Comissão, né, de Constituição, Justiça e Finanças, do CCJ, do nosso estado aqui do Rio Grande do Sul. Mas, deputado, eu quero começar com uma pergunta, digamos assim, agora do que aconteceu hoje, para nós ir para trás de volta, tá bem? Hoje, por exemplo, o Janones, né, abdicou da candidatura dele, né, para apoiar a candidatura do Lula. Como é que o senhor vê essa questão, assim, começando lá de cima, depois voltamos um pouco para o Rio Grande do Sul? Como o senhor está vendo essas costuras políticas que estão acontecendo no nosso Brasil? Boa noite, deputado. Bom, evidentemente que a força de atração da candidatura do Lula é muito forte, né? E então candidaturas que estão se demonstrando com pouca viabilidade eleitoral e que têm um compromisso com a democracia, têm um compromisso com a reconstrução do Brasil, estão abrindo mão, né? E estão se compondo ali no apoio à candidatura do Lula. Esse é um movimento que vem acontecendo. Eu espero, inclusive, que aconteça com outras candidaturas. Seria muito positivo que acontecesse com outras candidaturas também, né? E eu creio que a força da candidatura do Lula é muito simples de se explicar. As pessoas olham para trás, veem o que foi o governo Lula, como eram as suas vidas, as condições em que se encontravam. É muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem isso. Olha, quando o Lula era presidente, eu estava empregado. Quando o Lula era presidente, eu tinha uma renda melhor. Quando o Lula era presidente, meu pequeno negócio funcionava melhor. Quando o Lula era presidente, eu consegui a moradia através do Minha Casa Minha Vida. Eu fiz a faculdade numa escola federal, ou fiz pelo ProUni, ou pelo FIES. Enfim, né, é incomparável, né, essa situação, olhando para os dias atuais do governo Bolsonaro, com uma brutal perda de direitos, com o retorno do Brasil do mapa da fome, com uma ausência completa de políticas públicas. Mesmo agora, isso que ele faz, única e exclusivamente com um fim eleitoral, porque se não fosse o medo de perder a eleição para o Lula, não teria feito o que está fazendo agora, com auxílios dos mais diversos, né? Então, acho que é esta questão que é a atração
do governo Lula, assim, para ambos segmentos. E é também importante dizer que o tema da democracia não é uma questão menor, quer dizer, tu tem um governo de cunho autoritário, fascista, isso também faz com que determinados setores que têm compromisso com uma sociedade democrática, muitos deles, inclusive, que defendem uma concepção liberal da economia, né, mas entendem que é necessário, nesse momento, preservar a democracia. Eu acho que isso tudo tem feito com que setores dos mais diversos, para além dos setores mais à esquerda, venham em apoio à candidatura do Lula. Legal. O Leonardo queria... Deixa eu colocar aqui primeiro. Boa noite, deputado. Deixa eu ver aqui. Boa noite. Eu estava ajeitando aqui o banner. Eu vou colocar o banner daqui a pouco. Hoje o Lula fechou acordo com o Janone. O Janone pediu para acrescentar no plano do PT, no plano do governo, PT não, no governo do presidente Lula, né, juntamente com a chapa, né, com a federação, para apresentar quatro temas. O Lula aceitou, então fecharam acordo hoje. O Janone já é hoje, né, militante do Lula, para ganhar no primeiro turno. E algumas pesquisas apontam aí 2, 3, até uma, teve 4% do Janone. É pouco, mas faz diferença. Isso demonstra uma união no Brasil em favor da candidatura do Lula. E a gente vê, por exemplo, até o Bivar tirou, olha só, o presidente do PSL tirou a candidatura dele para apoiar o Lula. O Bivar, cara. Então, é um negócio fora de série, é um negócio impressionante. O Lula consegue unir direita e esquerda, não extrema-direita, que isso aí não tem jeito, isso é pecado perdido, né? Então, ele consegue juntar. E a gente tem que relembrar, lá com... eu não sei se foi com o Reagan, não foi com o presidente dos Estados Unidos, não sei quem foi agora, o presidente, que chegou e pediu ajuda para o Lula para poder intermediar uma negociação para retirada de armamento nuclear com o Irã. Então, o Lula, vem aqui resolver isso. O Lula foi lá e botou os dois para apertar as mãos, cara. Então, é impressionante isso. E aí eu tenho que lembrar um fato que aconteceu na década de 80, na minha primeira eleição na gestão cutista do Sindipetro. Nós tínhamos duas chapas da CUT. Era da chapa 1, né, que era independente, misturada com outra lá, tinha a chapa da Convergência Socialista e a gente divergia de alguns fatos, né? O Lula veio de São Paulo para fazer campanha para a chapa 1, juntamente com o Vicentinho. E ele chegou lá e falou assim: companheiros, vocês não podem estar brigando, vocês. Aí juntou as duas chapas, fizemos uma composição e nós ganhamos disparada da direita. Tiramos da direita do sindicato. Não, o Lula é isso. O Lula ele consegue convergir as diferenças num sentido só. E quando a gente diz, e deixa bem claro, que não existe polarização no Brasil, não existe. Polarização era Dilma e Serra, Lula e Alckmin, e por aí vai. Então, são fatores democráticos, né, de direita. Então, isso é democracia. Isso é, agora, polarização entre extrema-direita, um governo patético. Hoje, o Bolsonaro voltou a cometer diversos crimes e agora, pasmem, para quem está nos ouvindo, o Bolsonaro propôs o seguinte: o TSE podia fazer a eleição do tipo que faz Loteria Federal. Eu estou levando um grupo lá para a Loteria Federal para mostrar como é que faz na Loteria Federal. É mais eficiente do que a urna eletrônica. Cara, ele fumou alguma coisa estragada, cara, estragada. É incrível, cara, incrível, deputado. Incrível. Eu acho que essa questão da urna que o Bolsonaro insiste é uma questão que, veja que apesar de toda a pregação anti-urna que ele faz, todas as mentiras que ele fala sobre a segurança da urna eletrônica, as pesquisas têm demonstrado que, apesar disso, ampliou o número de pessoas que confiam na urna. Porque isso também gera uma reação por parte do Tribunal Superior Eleitoral, por parte de todo um campo que defende a democracia, até setores que apoiam o próprio Bolsonaro no Congresso Nacional já se manifestaram dizendo que confiam
na segurança das urnas. O Bolsonaro faz esse movimento porque ele sabe que ele perde essa eleição. Quer dizer, nada conspira a favor dele. É verdade que ele tem a caneta na mão, como se diz, ele tem os instrumentos de governo na mão, está usando isso. Tá? Veja bem, ele fez uma emenda à Constituição, ele patrocinou uma emenda à Constituição, que, argumentando que nós vivemos uma situação de emergência, para poder furar aquilo que a lei eleitoral, aquilo que a lei de responsabilidade fiscal preconizam nos períodos eleitorais, né? Para ele poder tomar a decisão de aprovar auxílios direto a pessoas, obviamente que isso é uma questão que quebra, né, uma certa isonomia do processo eleitoral, e é também algo que acaba gerando insegurança para a questão fiscal, para as contas do governo. Essas regras foram criadas porque no passado nós tínhamos eleições e prefeitos que ficavam, como nós não tínhamos eleição para presidente da República, né? Mas já depois, quando passamos a ter eleições para presidente da República, tinha prefeitos, governadores que ficaram lá 4 anos arrochando o salário de servidores, e aí na véspera da eleição davam um aumento. Inclusive davam aumentos que só passavam a ter vigência a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte. Quando, se ele perdesse a eleição, não era nem ele que tinha que pagar aquilo, né? Ou fazia benesses para determinados setores da sociedade para tentar desequilibrar o pleito eleitoral. Então, tanto a lei eleitoral como regras para manter uma melhor rigidez das contas públicas foram sendo construídas para evitar comportamentos dessa natureza, comportamentos oportunistas. O que o Bolsonaro está fazendo é um comportamento oportunista, como ele tem lá a maioria no Congresso, com o Centrão, né? Ele pode fazer isso. Então ele muda a Constituição, diz que tem uma situação de emergência, logo, né? Bom, felizmente tem uma parcela significativa das pessoas que estão percebendo isso, né? Que é um desespero. Já vi gente dizer assim, que essa proposta de emenda à Constituição, essa emenda à Constituição que votaram, é a emenda constitucional ai que medo do Lula, né? Sim. É sério, eu acho que expressa bem, né, de fato, isso, né? Então ele desesperadamente vai tentando fazer coisas, porque mesmo assim ele mantém esse discurso anti-urna eletrônica para ele poder justificar, né, qualquer resultado que seja ruim para ele tentar justificar ações que na cabeça dele, nessa cabeça autoritária dele, essa cabeça psicopata dele, sociopata mais do que psicopata dele, ele poderá achar que ele pode fazer, né? Alguns falam, ele vai tentar dar um golpe. Eu, sinceramente, não vejo condições políticas para o Bolsonaro conseguir viabilizar um golpe, né? Nem teria respaldo internacional e nem teria respaldo interno para um golpe. Não que não tenha setores internos aqui que apoiariam um golpe, mas não que isso tivesse consistência e apoio para conseguir se manter. Mas se ele não faz um golpe, ele vai tentar fazer aquilo que o Trump fez, né? E já tentar meio que se posicionar para o futuro e coisa do gênero. Acho que é isso que ele tem que fazer, né? Porque quando ele atenta contra a urna, ele também está fazendo uma confissão que vai perder a eleição, né? Se ele está dizendo que a urna pode ser fraudada, é porque ele imagina que ele vai perder e fraudar a urna. Mas ele sabe que essa urna é segura, né? Fraude existia no tempo do voto escrito, nominal, aquilo era uma loucura. Para quem vivenciou eleições dessa natureza sabe o que acontecia por esses fundões aí do Brasil afora. O deputado, inclusive, eu estive na apuração lá na fiscalização. Meu Deus do céu, quanta fraude! Eu vi os caras rasurarem em Duque de Caxias. Na época, então era terrível o negócio. No voto. Meu Deus do céu, que loucura! Que loucura! Horrível. Nós tivemos, Leonardo, Meire, Dilamar e prezados amigos que nos acompanham aqui, uma situação aqui em Caxias do Sul, em 1992, quando ainda o voto era impresso, né? E não tinha segundo turno,
Então, para apurar as eleições, demorava 3, 4 dias, 5 dias, para apurar todos os votos, né? Em que a apuração transcorria, nós estávamos em segundo lugar, encostando no candidato que estava na apuração na frente, o PMDB em terceiro lugar, e aí já no penúltimo dia, no último dia, a presidente, uma mulher que era presidente do PMDB, ela chega, se aproxima de mim e diz assim: Pepe, vocês vão deixar os caras roubar vocês desse jeito? Né? Ficava assim, coisa e tal. Aí, perdemos a eleição por 2.800 votos. Né? E aí, quando a gente foi verificar os boletins de urna, nós encontramos boletins de urna com rasuras, boletins de urna com aqueles corretivos, aquela tinta corretiva, aquela coisa branca corretiva, com número escrito em cima, quando que a lei é muito clara, o boletim de urna não pode ter rasura alguma. Então, nós até tinha capacidade de fiscalização na mesa apuradora, né? Mas aí o fiscal assinava o boletim de urna, obviamente que o nosso fiscal não assinou um boletim de urna rasurado. Obviamente que o nosso fiscal não assinou um boletim de urna com corretivo. Isso foi feito em outro local, em outro momento, sabe-se lá por quem. Aí nós pedimos recontagem dos votos, o Tribunal Regional Eleitoral nos deu uma recontagem parcial. Nas urnas que nós conseguimos obter o direito à recontagem, nós aumentávamos a nossa votação numa proporção que, se nas demais urnas que nós pedimos a recontagem não levamos, nós tivéssemos resultado a favor nosso da mesma magnitude, nós teríamos vencido a eleição. Então, o processo eleitoral que o Bolsonaro defende, você imagina o seguinte: voto impresso em zona dominada pela milícia. Já pensou como é que vai ser? Voto impresso em região dominada ainda por algum coronel qualquer. Quando eu digo coronel, na velha acepção do coronelismo dos anos 30, sim, 40, que em alguns lugares, infelizmente, ainda se mantém. É óbvio que o objetivo é esse, né? Eu acho que, o deputado, até para corroborar com isso que o senhor acabou de falar, o Bolsonaro hoje na live, ele falou o seguinte: nós temos que filmar o cara votando. E a gente vai fazer o seguinte: a gente filma o cara votando e pega lá, assim, umas 600 pessoas. Ele usou assim o termo. Pega umas 600 pessoas, a gente filma o cara votando. Votou em fulano, a gente anota. Aí a gente anota. Chega lá no final, olha, votou em quem? Votei em fulano. Aqui. Aí comprova com vídeo. Cara, não é surreal, bicho. É surreal isso, é surreal. Eu tô rindo para não chorar, né, cara? Mas é algo que não tem, né? Não tem. Não tem. A maior parte das pessoas rechaçam essa posição dele, obviamente. Nós estamos sendo governados por uma corja. E aí você, assim, vou cometer aqui um pleonasmo, uma tautologia, uma corja de bandido. Né? Uma tautologia, uma redundância. Uma corja de bandido. É impressionante isso. Pois é. Tem uma pergunta aí do Charles. O deputado, o Charles está perguntando, da TDE Pensar, o senhor conhece algum projeto do Lula que constrói creches para idosos? No caso, o Charles, eu acho que você quis dizer asilo, né? No caso, asilo. É porque creche normalmente é até lei, né? Isso a gente tem até em empresa, né? Mas o senhor conhece algum projeto para construção de asilos do Lula, alguma coisa? Para incluir, de repente, no programa de governo? Não, no âmbito do Sistema Único da Assistência Social, existem, né, políticas que foram construídas no nosso governo. Vamos recordar, né, que os princípios do SUAS e a construção efetiva do SUAS, os centros de referência da assistência social, os centros de referência especializado em assistência social, todo um conjunto de políticas foram construídas ali naqueles anos dos governos Lula e Dilma. Da mesma forma do que no SUS, né? SAMU, farmácia popular, mais médicos, né? Melhor em casa, para atendimento domiciliar, conjunto grande de programas que foram construídos ali nos governos do Lula e da Dilma. Também no Sistema Único da Assistência Social
foram construídas políticas desse tipo. Então, existem, no âmbito do SUAS, aquilo que chamam-se instituições de longa permanência. É justamente para pessoas que, eventualmente, dependam, né, de cuidados permanentes, por conta de terem uma idade já avançada, terem alguma doença incapacitante. Então, existe uma política nesse sentido. Agora, acho que é forçoso a gente fazer uma reflexão sobre esse aspecto, é que nós vivemos uma transição demográfica no Brasil, né? Nós estamos tendo um envelhecimento da população, isso é uma coisa boa, porque as pessoas estão vivendo mais, né? E está diminuindo o número de pessoas jovens, né? A nossa taxa de fecundidade é uma taxa de fecundidade que já não repõe a população. Agora faz algum tempinho que eu não vejo os números exatos, mas a taxa de fecundidade é menos de 2 filhos por mulher. É 1, alguma coisa. Essa é uma taxa, portanto, que não repõe população. Então, nós vamos crescer população ainda por mais alguns anos, vamos estabilizar essa população, vamos decrescer população. E o número de jovens vai diminuindo, o número de crianças vai diminuindo, e vai aumentando o número de idosos. Então, essa preocupação com políticas públicas para as pessoas idosas, ela é algo que vai crescer muito nos próximos anos, né? Nós vamos ter que ter capacidade de construir políticas públicas para a população idosa, desde políticas de renda, que passam por aposentadoria e pensão decente, né? Com renda de aposentadoria e de pensão adequada para as pessoas poderem sobreviver. Vamos ter que ter políticas para a questão da saúde, obviamente, para a questão do lazer, para a questão da atividade física. Vamos ter políticas, enfim, as mais variadas políticas para essa parcela da população, né? E vai ter que necessariamente ser uma política multidisciplinar, vão ter que ser políticas multidisciplinares. Vão ter que ter o concurso de vários órgãos, né, da área da saúde, da área da assistência, da área do esporte e do lazer, da área da cultura, da área da previdência social, né, para atender essa população. Então, eu acredito que esse tema é um tema que já tem uma certa importância, vai aumentar a importância. É importante lembrar que o Estatuto do Idoso é uma construção de um companheiro nosso querido senador Paulo Paim, é o autor da lei que criou o Estatuto do Idoso, né? Já existem os conselhos nacional, o Conselho Nacional, os conselhos estaduais e os conselhos municipais das pessoas idosas. Existem já os fundos, né, nos 3 níveis da federação, os fundos para as pessoas idosas, fundos para financiar políticas públicas nesse sentido. Enfim, já tem um conjunto de políticas que eu diria ainda importantes, dão um norte, dão uma orientação, mas nós vamos ter que, nos próximos anos, nos dedicar mais a esse tema aí. Eu não tenho a menor dúvida disso. Deputado, eu entendi o que o Charles quis dizer. É creche para idosos mesmo. Eu estou tentando entender aqui, Charles, e me confirma se é isso. Por exemplo, é tipo uma creche, não é um asilo, então me desculpa, porque o asilo é aquela coisa definitiva, tal, aquela coisa toda. É uma creche, de repente, sim, o familiar vai trabalhar... Com certeza, já existe isso, já tem experiência desse tipo. Centro de convivência. Agora está me fugindo o nome desse tipo de instituição, mas existe. A família tem que trabalhar, enfim, os filhos têm que trabalhar, os netos têm que trabalhar, eles levam a pessoa idosa fica lá durante o dia, né? E depois, no final do expediente, digamos assim como é uma creche, enfim, eles vão lá e pegam essa pessoa idosa e voltam para casa. Isso já tem, e vai precisar mais, lá, não tem a menor dúvida disso. Eu estou chegando lá, eu vou cobrar das minhas filhas, né? Me leva lá, que tem que ter pirulito, tem que ter suspiro, tem que ter o chamate, depois vocês me buscam lá, mas não me esquece lá não, por favor, né? Sim. Não, é inclusive uma coisa muito mais adequada do que uma instituição de longa permanência, onde a pessoa fica lá a vida inteira, porque passa a manter um vínculo familiar, né? Final de semana, aí a família não pode ficar com a pessoa idosa, pode cuidar dela, né? E de fato, né, à medida que as pessoas vão vivendo mais, também aparecem mais as doenças, né, inclusive as demências senis, né? De pessoas que vêm apresentando quadros de demência senil e que precisam de um cuidado. Quem já teve algum familiar
com quadro de demência senil sabe o quanto é difícil. Meu pai era demente muito já, difícil, né? Já estava com demência já. Para as famílias conseguirem dar a volta e cuidar disso. Sim. Não deixando assim de lembrar que essa live está sendo transmitida por mais de 70 fanpages no Facebook e também está sendo transmitida para o Twitter. Eu queria passar para a Meire. A Meire está curiosa para saber sobre o Rio Grande do Sul. É isso, Meire? Quero saber como é que está a política no Rio Grande do Sul com a vinda do Olívio Dutra para o Senado. O deputado vê que teve uma mudança. Como é que está o Rio Grande do Sul? Não, sem sombra de dúvidas, essa concordância do Olívio de colocar o nome dele, o Olívio já tinha dito que não concorreria mais nada, né? Mas o que acontece? Nós tentamos aqui fazer uma grande frente de esquerda, centro-esquerda, né? Tivemos uma vitória significativa, porque a frente que nós construímos aqui tem PT, PCdoB, PV, PSOL e Rede, né? Quem ficou fora, digamos assim, desse campo de centro-esquerda? Ficou fora o PSB e ficou fora o PDT, que insistiram com candidatura própria. O PSB, o candidato que se apresentava, desistiu, porque ficou sozinho, enfim, o ex-deputado Beto Albuquerque, então ele já anunciou que não é mais candidato, mas eles anunciam a candidatura do Vicente Bogo, um ex-vice-governador do estado, que seria o candidato, né? E o PDT tem a questão do palanque do Ciro, né? O PDT subordinou toda a sua política de alianças à possibilidade, até daria apoio para alguém, desde que esse alguém desse palanque para o Ciro Gomes, apoiasse o Ciro Gomes aqui no estado do Rio Grande do Sul. Não conseguiu. Então também o PDT vai ter candidatura própria. Mas conversamos muito também com o PDT e com o PSB, né? A candidatura do Edgar Preto, com o Pedro Ruas, que era pré-candidato a governador pelo PSOL, e agora fica de vice na chapa do nosso companheiro Edgar Preto, e com a vinda do Olívio Dutra, inclusive o Olívio levantou essa questão de uma proposta de mandato coletivo, né? Ele está dizendo que quer fazer rodízio com os seus suplentes, o primeiro e o segundo suplentes, também assumiriam em determinados momentos o mandato de deputado, de senador. Isso reforçou muito, primeiro que a nossa militância ficou extremamente feliz e mobilizada. Segundo, que reforça muito a candidatura do Edgar Preto, né? E reforça muito também a candidatura do Lula no Rio Grande do Sul, pelo que o Olívio representa aqui no nosso estado. Então, de fato, foi um fato novo, e foi a partir do anúncio do Olívio dizer que então aceitava esta missão que o pessoal mudou de posição. O pessoal, então, nos procurou novamente, dizendo, olha, se o Olívio vai, nós concordamos em abrir mão da nossa candidatura, indicamos o candidato a vice e indicamos um suplente de senador, né, que é o vereador Roberto Robaina, vereador do PSOL em Porto Alegre, vai ser suplente de senador. Estamos discutindo agora quem vai para a segunda suplência, mas, de fato, reforçou muito esse processo. Abigail, do PCdoB, seria um bom nome para a segunda suplência? Abigail, que foi a mesma de 2018, juntamente com o Paulo Paim? Olha, o PCdoB está abdicando, nesse momento, de indicar a segunda suplência, né? Inclusive é algo, né? A gente tem que tratar isso de forma muito transparente, muito respeito, né? O PCdoB queria indicar a primeira suplência, né? Mas o PSOL também pedia a primeira suplência. Então, a decisão dos demais partidos ali da nossa federação, que é PT, PV e PCdoB, então, na discussão da federação, o PT e o PV tiveram uma posição de que era muito importante trazer o PSOL e que deveria se atender a esse pleito do PSOL. Mas pela proposta que o Olívio apresenta, e nós estamos concordando com ela, cá entre nós, isso é muito indiferente, né? Porque ele está dizendo, olha, eu titularei ele está dizendo, vou abrir mão, em determinado momento, para o primeiro suplente assumir,
depois ele assume de novo, depois abre mão para o segundo suplente assumir, depois vai assumir de novo, e aí vai fazendo um rodízio. Então, o importante é que deve ter, né, uma posição generosa do Olívio, né, como é da sua característica, inclusive. Então, no nosso entendimento, se é o primeiro, se é o segundo, é o de menos. O PCdoB dizendo que, nesse momento, ele está abdicando de indicar a qualquer nome para suplência. Mas está firme na composição, apoia o Lula, apoia o Edgar, apoia o Olívio. Né? Em Caxias do Sul, o deputado, mais uma pergunta, desculpa, acaba atropelando, é tanta coisa que a gente vê. Pela experiência que o senhor tem em Caxias do Sul, na parte, inclusive, de metalurgia, em Caxias, e por 2 vezes como prefeito, o que o senhor visualiza, por exemplo, como deputado, para se trazer em termos de novas empresas para Caxias do Sul, para o polo industrial de Caxias, para, inclusive, crescer a região? Eu não estou falando todo o Estado, mas a expertise do senhor, o conhecimento do senhor, e o que o pessoal conhece, né? O senhor por ter sido prefeito 2 vezes, o que o senhor poderia visualizar para Caxias do Sul? Claro, que é para desenvolver mais ainda esse polo industrial em Caxias do Sul. Bom, tem um debate mais geral que eu acho que é muito importante a gente discutir, que é esse processo de desindustrialização que ocorre no Brasil e, de certa forma, ocorre em vários outros pontos do planeta. Né? Eu acho que nós temos questões brasileiras, digamos assim, que explicam também esse processo de desindustrialização. Se nós formos ver hoje em dia qual é a linha de crédito no BNDES, por exemplo, que algum industrial pode buscar para fazer algum investimento, e qual é a taxa de juros que ele pagaria. Né? Para além disso, se ele tivesse uma linha de crédito, mesmo com taxas de juros elevadas, como estão hoje em dia, ele faria um investimento para o quê mesmo? Se nós estamos numa situação de baixo crescimento, de baixo consumo da população, né, a população com uma renda muito baixa, com desemprego elevado e um poder de consumo rebaixado. Então, o empresário vai investir se ele observa a possibilidade de ter retorno do investimento que ele fez. Então, existe uma situação conjuntural hoje no Brasil, devido a uma política econômica neoliberal que nenhum país do mundo mais executa, que não tem não tem nada. Ontem o Banco Central tomou a maravilhosa decisão de aumentar em mais 0,5% a taxa básica de juros, a taxa Selic. Você sabe que cada vez que aumenta 1% a taxa Selic, a dívida pública brasileira salta aí alguma coisa perto de 30, 35 bilhões de reais. Então, só ontem eles tomaram uma decisão ali que aumenta em 17 bilhões, 18 bilhões, 15 bilhões de reais a dívida pública brasileira. Se a gente pegar esse ciclo de alta de juros aí que o Banco Central vem fazendo de agosto do ano passado para cá, são quase alguma coisa entre 250 a 300 bilhões de reais que aumentou a dívida pública. Isso é quase a soma do orçamento do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação num ano. O Ministério da Saúde está lá para esse ano um orçamento de 160 bilhões, o Ministério da Educação um orçamento, se eu não me engano, na faixa de 130 bilhões. E o Banco Central, com essas decisões, ele vai transferindo, né, a renda socialmente produzida e arrecadada via impostos pela União para os rentistas, né, que especulam em cima do sistema da dívida pública. Então, essa é uma questão, obviamente, que tem uma taxa de juros elevada, desemprego alto e renda baixa, porque o salário médio dos que entram no mercado de trabalho hoje é um salário médio inferior a de um ano atrás, por exemplo. Então, isso significa uma baixa capacidade de consumo e, obviamente, que o comércio vende pouco, consequentemente, a indústria também não tem muito o que fazer e a agricultura também se ressente dessas questões. Isso, digamos, seria o componente estrutural brasileiro. Mas existe uma dinâmica internacional também que eu acho que a gente tem que avaliar, né? Nós vivemos na época do capitalismo
sob a hegemonia do capital financeiro. É uma economia totalmente financiarizada, né? Numa economia dessa natureza, o lucro se realiza sem ter necessidade de investimentos e empregos, né? Sem investimento. Numa economia industrial clássica, da Revolução Industrial, digamos assim, do capitalismo industrial, tu precisa de empresários que investam em empresas para gerar mercadorias, para vender mercadorias e ter um lucro. E para isso ele tem que gerar emprego também. Ele tem que investir e gerar emprego. Numa economia financiarizada, essa realização do lucro, ela se transfere pelos mecanismos complexos, digamos assim, do rentismo financeiro. Então, para que ele vai fazer investimento numa planta industrial para vender pouco, se ele pode aplicar isso em fundos de investimento que estão nessa economia financiarizada e ganhar muito mais? Então, há esse deslocar, digamos assim, do investimento. Isso, obviamente, vai gerando um desemprego estrutural cada vez maior, vai levando que os estados também arrecadem cada vez menos, consequentemente, vêm as políticas de ajuste fiscal, e o estado de bem-estar social vai sendo destruído. E as pessoas vão tendo que se virar no mercado informal de trabalho, porque não tem mais emprego formal. Então, acho que nós temos, neste momento, uma confluência desses dois fatores que desestimulam a industrialização, o emprego industrial. Bom, no passado, nós tivemos uma situação, no governo Lula e Dilma, em que, pelo menos, havia uma conjuntura, um fator conjuntural interno, que estimulava a produção e gerava emprego, porque a capacidade de consumo da população era maior, né? Essa dinâmica internacional do capitalismo financiarizado, ela estava presente, mas contrarrestava um pouco com uma política que alguns chamaram de desenvolvimentista, enfim, tem vários nomes que podemos dar a ela. Então, isso acabava fazendo um contrapeso. Hoje não há contrapeso nenhum, né? Então, nós estamos nos desindustrializando a olhos vistos. O Brasil, daqui a um tempo, continuar nesse ritmo, ele vira um fazendão, que só vai produzir commodities agrícolas para exportação, que inclusive não pagam nem tributação, porque são isentas de tributação para exportação, não geram renda nenhuma e, inclusive, diminui a produção de alimentos para o mercado interno. É uma das razões da alta do custo de vida no que tange ao preço dos alimentos. É lógico que um governo do Lula, um governo de governadores nossos, vão estimular a produção de alimentos, vão tentar estimular a distribuição de renda, vão valorizar o salário mínimo, vão valorizar o piso regional do salário mínimo, onde há estados que têm, né, em lei, pisos regionais diferenciados em relação ao piso nacional. Né? Vão fazer isso para tentar estimular. Não tem a menor dúvida que o BNDES voltará a ter um papel importante para o desenvolvimento econômico e social. O crédito subsidiado para a agricultura, em especial a agricultura familiar, para produzir alimentos, vai retomar patamares que já teve no passado. Tudo isso a gente pode fazer. Então é uma questão importante. Vejam, semana passada, se eu não me engano, ou na semana retrasada, não me lembro se na semana retrasada ou na semana passada, o Congresso Nacional norte-americano aprovou uma proposta encaminhada pelo governo Biden, onde os Estados Unidos, o governo norte-americano, estará destinando 250 bilhões de dólares, vale dizer mais de R$1 trilhão, em subsídios para atrair indústrias que produzem chips, Então, vejam, eles estão dando subsídio. A meca do capitalismo, que diz que o mercado tudo regula, está definindo recurso orçamentário para atrair empresas para produzir chips eletrônicos, porque depende hoje, né, da produção dos chips lá no leste da Ásia, na região leste, enfim, no sudeste asiático, na Ásia. Então, é isso. E o Brasil aqui, né, o Paulo Guedes, não só o Paulo Guedes, né, o Paulo Guedes, o Bolsonaro, mas também a turma da terceira via, né? A terceira via quer o quê? A terceira via quer manter a política econômica neoliberal do Paulo Guedes sem o Bolsonaro. Então, quer manter a política do Bolsonaro sem o Bolsonaro. Essa turma continua com a cabeça
colonizada, né, do neoliberalismo mais primitivo que foi praticado nos anos 90 aqui no Brasil. Deputado, o senhor é integrante da CCJ, da Comissão de Constituição, Justiça, Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle. Como é que o senhor vê aquele acordo que eu também não entendi lá no Senado? Porque o Senado, a legislação sobre o Estado, é prerrogativa das Assembleias Legislativas de cada Estado. Eles não apitam. Tanto que, na CPI da Covid, foi falado isso, que eles não poderiam influenciar nos estados, que é inconstitucional. Inclusive está no Estatuto Interno do Senado. Agora eu não me lembro agora qual artigo do Estatuto, mas eu tenho ele salvo aqui. De que não pode legislar. Mas eles legislaram para a redução do ICMS. E essa redução do ICMS, o governo, o tal do trato, aspas, né? O tal do trato assinado, né, entre eles, foi o seguinte: o Bolsonaro iria compensar os estados, só que entrou aí a tal da PEC, ai que medo do Lula. Né? Aí o resultado, ele falou o seguinte: olha, o governo federal, não vamos mais compensar os estados com a perda de arrecadação. Tirou 6 bilhões da educação, saúde, investimento, segurança, etc. E chegou no final, para dar a PEC, para dar a tal da PEC, ai que medo do Lula, né? Apavorado, o que ele fez? Olha, não vamos mais compensar os estados. Como é que vai ficar? Quer dizer que os senadores foram enganados? É isso, deputado? Como é que vai ficar isso aí? Não, enganados não, né? Eles votaram sabendo que eles estavam votando. Não, mas depois que eles aprovaram, atacaram o PT, que o PT era contra, e o Senado votou contra, o PT votou contra, aí resultado, chegou lá não, porque o PT é contra o Brasil, chegou lá na frente ao governo federal, olha, vocês foram enganados, eu não vou compensar ninguém. Bom, primeiro lugar, quer dizer, essa questão de a razão do preço do combustível estar elevado não é o ICMS, né? Sim, É lógico que uma tributação mais elevada sobre os combustíveis, se tu reduz a alíquota, algum efeito vai ter na baixa do preço dos combustíveis. Mas como a política de preços de combustíveis praticada pela Petrobras durante o governo Bolsonaro começou no governo Temer, mas o governo Bolsonaro mantém, é a política de paridade de preços do preço internacional, política isso não vai resolver, porque qualquer oscilação que tem lá, eles até vão segurar agora durante a campanha, né? Não tenho a menor dúvida disso. Ele trocou o presidente da Petrobras lá para segurar por 2 meses, 3 meses, né? 2 meses e meio, qualquer política de reajustamento de preço. Mas logo, essa redução do ICM vai virar um preço mais elevado, porque eles mantêm a paridade do preço internacional, o que é um equívoco, né? O Lula já disse que, se ele vencer a eleição, ele retoma a política de preços de combustíveis que levava em consideração o custo de produção aqui no Brasil. Primeiro, refinava mais aqui, inclusive a Petrobras passou a construir novas refinarias, que fazia muito tempo que não construía, para ampliar o refino do petróleo aqui, para nós termos mais derivados de petróleo produzidos no Brasil, pelo custo de produção aqui, tem um custo de produção baixo. A Petrobras extrai petróleo com uma tecnologia muito mais barata em águas profundas, né? Como é o caso do pré-sal, do que outros países, do que outras empresas. Então, nós temos um custo de extração do petróleo muito competitivo, comparativamente aos preços de outras petroleiras internacionais, e também o custo de produção da Petrobras é baixo, né, para produzir. Então, pegava esse custo de produção interno e fazia uma média ponderada, digamos assim, né, com o que se adquiria lá fora, porque sempre se comprou alguma coisa de combustível lá fora. E isso é o que sustentava o preço do combustível de uma forma muito mais baixa do que é atualmente, né? Então, essa medida populista que ele adotou não resolve o problema. E, de fato, no curto prazo, retira receitas dos estados e dos municípios e, fundamentalmente, vai retirar receitas da educação e da saúde, né, que tem percentuais sobre a receita corrente líquida dos estados e da arrecadação dos municípios, que precisam dessa arrecadação para ampliar os investimentos dessas duas áreas tão importantes. É bem verdade que o ICMS é um imposto muito ruim, né?
Ele é um imposto sobre... Ele é um imposto que... indireto, né? Ele tributa igual a todo mundo. Né? Vamos pegar alguns milionários brasileiros aí. Quando o Lehman, ou o Gerdau, ou o Steinbrück, esses grandes empresários brasileiros, encostam o carro importado deles, ou mesmo um carro produzido nacional aqui, mas de preço alto, no posto de gasolina, ele paga o mesmo imposto que paga o Joãozinho lá do bairro da periferia, que tem um carrinho popular já usado, né? Então, obviamente que sobre a renda do Joãozinho e a renda do Gerdau ou do Lehman tem uma diferença grande. Então, proporcionalmente, o Joãozinho paga mais imposto. E isso que eu falo do combustível vale para qualquer outro produto, para roupa, qualquer coisa. Então, o imposto indireto, né, o ICMS, é um imposto muito ruim. Nós precisaríamos evoluir para uma reforma tributária que criasse um imposto sobre valor adicionado nacional, redistribuído para os estados e para os municípios, mas também aumentando a tributação sobre sobre o patrimônio e sobre a renda. O Brasil não tributa lucros e dividendos, o Brasil tributa muito pouco o patrimônio e a renda comparativamente aos países desenvolvidos. E com isso nós poderíamos dar um alívio no imposto sobre a renda dos assalariados, no imposto sobre a renda dos autônomos, né? Cobrando mais do andar de cima. Mas isso é extremamente difícil. Isso para fazer não basta ter o presidente da República. Isso precisa voto no Congresso Nacional. Nós nunca conseguimos isso, né? Veja que o Lula encaminhou uma proposta, mais de uma vez encaminhou a proposta de reforma da tributária. A última foi em 2008, inclusive, e que acabaria a guerra fiscal entre os estados, que só beneficia grandes grupos econômicos, criaria quase um imposto sobre valor adicionado nacional, criava uma fórmula interessante para ganhar apoio para o imposto sobre as grandes fortunas, que seria partilhado com estados e municípios, mas não conseguimos aprovar. Não tivemos voto suficiente. O Congresso Nacional não aceitou votar. Então, essa é uma outra coisa importante. Nós tivemos 4 vitórias nacionais com o Lula e com a Dilma, que fizeram no primeiro turno das eleições quase 50% dos votos, mais de 45% dos votos, mas nós nunca elegemos, né, se formos pensar em termos do PT, que é o partido do Lula e da Dilma, mas se nós somarmos a isso, né, deputados dos partidos de esquerda, que teriam mais identidade programática conosco, nós nunca elegemos mais do que 18%, 20%, 18%, 15% da Câmara dos Deputados, por exemplo. E como é que você faz, como é que dá sustentação política a um governo dessa forma? Então nós temos que fazer um grande debate com a população brasileira, ela tem que compreender que quando vota no candidato a presidente que ela escolheu, tem que escolher os deputados daquele campo político que o presidente representa, para esse presidente ter apoio no Congresso Nacional. Né? Senão ele se obriga a fazer o chamado presidencialismo de coalizão e começa a ter muitas dificuldades para governar. Eu vou aproveitar, pegar o gancho aqui, Gelamar, me permite, para a gente não perder o foco, já que o deputado falou a respeito. Eu estou 21 anos na Refap. E na calada da noite, o Bolsonaro fez o seguinte: enquanto estava aquele meme, todo mundo discutindo o meme lá, daquela reunião com os embaixadores, o Bolsonaro, na surdina, ele colocou uma data limite para vencer sexta-feira passada, colocando a Refap e todas as outras refinarias, dizendo o seguinte: olha, quem quiser entrar na venda, na compra das refinarias, tem que se cadastrar até sexta-feira passada. Né? Eu não sei como é que está esse sistema. A primeira a ser privatizada, a ser vendida, é a Refap. Então, todo mundo passou em branco, todo mundo falando de reunião de embaixadores, e o Bolsonaro passando toda por debaixo dos panos, passando tudo para a iniciativa privada. Inclusive, a Refap, né, que nós vamos perder receita no Estado. O que é a Refap? Uma das empresas da Refap, que é o Grupo Ultra, né, que está na lista para comprar a Refap, ela não tem expertise de refino. Ela tem de distribuição só
de refino. Sabe o que ela vai fazer? Vai pegar e vender para fora. Através de Osório e Tramandaí, vai vender o que produzir. Ela não tem experiência em refino. Então, vai ser um desastre para o Estado. E mais, essa semana ainda, eu recebi a denúncia de um economista e de um advogado dentro da Petrobras, não vou citar as fontes, e aí eles me passaram e depois vazou na imprensa. Eles me passaram uma informação gravíssima. Eu chamei para um debate entre nós, no grupo fechado, com a Rosângela Busanelli, que é a nossa representante no Conselho de Administração. Rosângela, você está sabendo de alguma coisa dentro da Petrobras? Ela, sobre o quê? Eu falei, estão secando a Petrobras até o final do ano. A Petrobras não vai ter dinheiro para pagar os fornecedores, nem os funcionários. E aí vazou agora. Ontem, anteontem, está publicada agora uma denúncia que nós já tínhamos recebido em off. Os caras ligados, porque são patriotas, são trabalhadores de carreira, olha, estão secando, estão esvaziando os cofres da Petrobras. A Petrobras agora ela vai pagar até dezembro 81 bilhões de dividendos, quando só vai arrecadar futuro 43, que nem sabe se vai arrecadar. Então ela está vendendo um dinheiro que não tem. 81 bilhões pagando para os acionistas, está secando e vai vender todas as refinarias até o final do ano. A Petrobras, dia 1º de janeiro, o Lula vai pegar a Petrobras fechada. Não tem pagamento para funcionário e nem para fornecedor. É um desastre, é um crime lesa pátria e tem que tomar uma providência. E aqui para o Estado vai ser terrível por causa da Refap, vai ser terrível por causa da Repar no Paraná. Sabe onde nós vamos ter que comprar gasolina, ô deputado? É na Argentina, deputado. Mas no Paraguai, que não produz petróleo, não tem petróleo. O preço da gasolina lá está metade do Brasil. Deputado, é um desastre total. Roubando a Petrobras na cara dura. E aí a Rosângela falou o seguinte, a Rosângela Busanelli, que já esteve aqui na TV. Léo, no conselho a gente não consegue fazer nada. O pacote vem fechado. Lacradinho. A gente tem que aceitar ali. Aqui vem aquele... E a gente não sabe o que fazer. Eu sou geóloga. Eu não sou economista. E o pacote vem fechado. Pronto. Olha, vamos pagar 83 bilhões para os acionistas. E aí o economista falou comigo. Estava na reunião comigo. Olha, eles estão vendendo, eles estão pagando um dividendo de um lucro, assim, surreal, porque não sabe nem se vai receber. E no caso de recebimento, os recebíveis, a curto e médio prazo, 43 bi, eles vão pagar 81 bilhões de dividendos. Com que dinheiro? A Petrobras não vai ter dinheiro para nada, nem para pagar os funcionários, deputado. O ano passado, a Petrobras foi a única empresa no mundo, eu acho, que distribuiu dividendos 2 vezes no ano. Toda empresa só distribui dividendos para os acionistas quando encerra o exercício e aí entesoura parte do lucro para fazer investimentos, etc., e distribui uma parte em dividendos, mas é uma vez por ano. A Petrobras distribuiu dividendos 2 vezes no ano passado. E eu não duvido que eles estejam fazendo isso. 101 bilhões, 101 bilhões de dólares, de reais. É mais ou menos aquela questão de que, olha, o navio está afundando e os ratos vão comer tudo que é possível antes de fugir. É um pouco assim que eles estão fazendo. Com certeza. Meire, tu levantou a mão antes, Meire, é isso? Eu peço desculpa, o eu... A Meire não consegue falar porque eu fico indignado com essas coisas, eu fico horrorizado. Fala aí, você que tinha um monte de perguntas de Lamar para fazer para o Pepe Vargas, e depois eu quero falar sobre o Rio Grande do Sul. A gente tem que falar um pouco aí sobre o Rio Grande do Sul, a gente tem que eleger todos os nossos governadores do nosso partido, inclusive o Edgar aí. E o deputado tem que falar um pouco dele também, da campanha dele aí, um pouquinho, para a gente saber como é que tá, viu? Mas você quer depois aí, Meire? Você pode, aí depois eu... Vou na pergunta aqui. Deputado, eu queria voltar um pouquinho, assim, na questão da 2020, 2021, questão de pandemia. A realidade é a seguinte, ó, o que vinha de despelote, de loucuragens lá do governo federal, assim, né, todo mundo tem bem na consciência e bem na cabeça ainda, e tudo o que era feito, assim, digamos que de uma maneira minimamente coerente,
né? A gente até aplaudia, bom, fizeram algo coerente, ou o governo do estado, ou um legislativo, algo assim. Eu queria saber, deputado, como é que foi assim a questão da integração ou da atuação, né, durante a pandemia, né, com o governo do estado e legislativo. Como é que se deu isso? Foi uma coisa saudável, digamos assim, ou por debaixo dos panos também tinha essas truculências ou algo assim? Eu tinha essa curiosidade para saber. Tu te refere aqui no Rio Grande do Sul? Aqui no Rio Grande do Sul, especificamente aqui, né? Então, o governador Eduardo Leite, ele não é um negacionista, e não é um truculento, que nem o Bolsonaro, né? Mas a gestão da pandemia no âmbito do estado do Rio Grande do Sul é um desastre completo. Nós temos 2 indicadores aqui que a gente pode pegar. Depois eu não tenho os dados atualizados, tá? Mas eu vou botar de cabeça os números do último dia que eu vi, que faz uma semana atrás, mais ou menos. Esses dados que eu vou falar aqui, eles têm se mantido constantemente, porque fala-se muito que a gestão da pandemia no plano nacional foi um desastre, de fato foi, né? Mas aqui no Rio Grande do Sul, a incidência de Covid e a mortalidade por Covid é superior à média brasileira. Eu vou repetir. A incidência de Covid e a mortalidade por Covid no Rio Grande do Sul é mais elevada do que no Brasil. A incidência de Covid por 100 mil habitantes no Rio Grande do Sul, ela é superior à incidência de Covid no Brasil por 100 mil habitantes. E o mesmo ocorre com a mortalidade por Covid no Rio Grande do Sul comparativamente ao Brasil. É um verdadeiro desastre. Eu vou dar os números para vocês aqui, porque enquanto eu estava falando, eu já estava abrindo aqui o painel do Brasil. Olha só. Nós temos, no Brasil, a incidência de Covid é 16.162 por cada 100 mil habitantes. 16.162 brasileiros em cada 100 mil habitantes tiveram incidência de Covid. No Rio Grande do Sul, essa incidência, deixa eu abrir aqui a região sul, no Rio Grande do Sul, essa incidência é de 23.352. No Brasil, 16.162. No Rio Grande do Sul, 23.352 para cada 100 mil habitantes. E a mortalidade no Brasil é de 323 para cada 100 mil habitantes. A mortalidade no Rio Grande do Sul é de 356 para cada 100 mil habitantes. Em síntese, aqui no Rio Grande do Sul se pega mais Covid e se morre mais de Covid do que na média brasileira. Sim. E tu vai dizer o quê de um estado que tem esse resultado? Mas o que aconteceu? O governo do estado, ele abdicou de ter uma política efetiva de combate à pandemia. Começou aquela horda bolsonarista, né, começar a questionar e fazer manifestação na frente do palácio e não sei o quê, fazer barulho nas redes sociais. E o governo do estado foi progressivamente deixando cada prefeitura fazer do jeito que queria. Uhum. E os prefeitos que foram eleitos em 2020 e que assumiram em 2021, cá entre nós, foram muito piores gestores no combate da pandemia do que os prefeitos que estavam em 2020. Até porque a maioria deles se elegeu dizendo que ia abrir tudo. Que não ia... Não é isso? Sim. O resultado foi esse. Então é um desastre a questão da Covid aqui no estado do Rio Grande do Sul. Maior do que no Brasil. Embora as pessoas achem que no Brasil é pior do que no Rio Grande. Pois é. Deputado, mais uma, para emendar um pouco nessa questão, não Covid, mas na verdade relacionamento. Outro dia nós entrevistamos aqui uma colega sua, Sofia Cavedon, a deputada Sofia Cavedon, e ela falou o seguinte, que o governo estadual não dialoga, né, não dialoga assim com outros poderes,
e não houve os apelos populares, né? Ela citou assim 7 emendas do PT que foram rejeitadas, né? Então eu queria saber assim, essa questão do governo estadual, legislativo e tal, dentro do normal, é uma briga constante isso? Como é que funciona esse trâmite, assim, né? Porque tudo tem que funcionar, né? Eles construíram uma maioria parlamentar muito sólida, né? Porque ele foi dando cargo no governo para vários partidos que não apoiavam e não estavam na coligação dele. Então, com isso, ele construiu uma maioria. São 55 deputados aqui no Rio Grande do Sul, eles têm 41 que seriam da base do governo dele e 14 de oposição. Né? Esses são os números. Estavam todos juntos, agora para a eleição se separaram. Sim. Vamos lembrar que o Eduardo Leite apoiou o Bolsonaro na eleição. Sim. E agora, por exemplo, tem 2 candidatos aqui no Rio Grande do Sul que vão disputar quem é mais bolsonarista. Né? O Onyx Lorenzoni e o Luiz Carlos Reis. Aí eles vão disputar quem é que vai ganhar a medalhinha de bolsonarista mor. Né? Mor. Mas vejam bem, tanto o partido do senador Heinz quanto o partido do Onyx Lorenzoni faziam parte do governo Eduardo Leite. Aliás, o filho do Onyx Lorenzoni, o Rodrigo Lorenzoni, era secretário do governo Leite. Então, agora eles estão separados, mas eles estavam juntos até ontem, aqui, todos juntos no governo. E todos juntos apoiaram o Bolsonaro, enfim. Né? É lamentável, mas é isso. E construíram uma maioria, né, Dielamar? Então, assim, eles não dialogam com o governo. Isso que a Sofia colocou é real, a gente tenta aprovar emendas a determinados projetos, eles solenemente votam contra e deu. Mas, deputado, o MDB já sinalizou que vai apoiar o Leite, né? MDB. Sim, mas o MDB estava no governo Leite. Ele estava, né? Quer dizer, trocou 6 por meia dúzia, né? Voltou para o Leite de novo. O Leite saiu e agora vai candidato novamente e o MDB vai apoiá-lo. Exato. O Leite é uma pessoa que mente muito, né? Porque, assim, é uma mentira atrás da outra, não cumpre a palavra dele nunca. Ele na campanha eleitoral... É um estelionato eleitoral. Né? Ele saiu para ser presidente, não deu certo, agora eu quero ser governador de novo. Só para pegar alguns exemplos, na campanha ele tinha o Sartori, o governador Sartori, que era do PMDB, queria vender as empresas públicas, mas tinha um artigo na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul que dizia que se o Estado quisesse vender as empresas, tinha que ter um plebiscito para ver se a população concordava com a venda da empresa ou não. Sim. Aí o Sartori mandou um projeto para revogar esse dispositivo. E o Leite orientou, já era pré-candidato, orientou que a bancada dele votasse contra. Né? E aí, na campanha, ele disse o seguinte, quando foi cobrado, disse, mas o senhor é contra privatizações? Não, só que agora não é o momento. Eu assumo compromisso. Eu, nos primeiros 6 meses do meu governo, eu encaminho os projetos de lei para a Assembleia autorizar a realização dos plebiscitos. O que ele fez? Ele mandou os projetos para autorizar o plebiscito? Não. Ele articulou com a bancada dele para revogar os artigos da Constituição que exigiam um plebiscito. E, com isso, eles abriram um caminho para as privatizações. Aí ele disse também na campanha, olha, pode escrever que eu assino embaixo. Não privatizarei nem a Corsan, nem o Banrisul. E aí ele mandou o projeto para privatizar a Corsan. Está tendo dificuldade para privatizar, mas mandou. Aí ele disse que ele não disputaria a reeleição, mais de uma vez, há 30, 40 dias antes dele tomar a decisão que ele era candidato, que ele seria então candidato, ele mantinha esse discurso que ele não seria candidato à reeleição, né, que ele não teria... Então, a desculpa agora de por que ele é candidato é que ele não é candidato à reeleição porque ele renunciou, ele não é mais governador. O sujeito é um mentiroso compulsivo. Mas, o deputado, inclusive, a privatização da Corsan, com aquela empresa de Singapura, que é uma das empresas lá, né, foi tão mal feita que o Tribunal de Contas do Estado suspendeu, né?
Tá sob júdice, não é? Como é que está Não, essa eles não privatizaram, Leonardo. Eles não conseguiram privatizar. Qual era a estratégia deles? Eles mudaram uma lei, que a lei que criou a Corsan, uma empresa que foi criada em 1965, empresa de saneamento, né? Ela dizia que o Estado deveria ter o controle acionário. Então, eles mudaram a lei dizendo que o Estado não precisa ter o controle acionário. Então, eles pretendiam fazer 2 movimentos. O objetivo era vender ações na Bolsa. Eles iam fazer uma emissão primária de ações para o Estado capitalizar a empresa e, num segundo momento, então, vender o controle acionário também na Bolsa. Aí, ele sofreu 2 reveses. O primeiro revés foi na Comissão de Valores Imobiliários. A Comissão de Valores Imobiliários achou pouca transparência em algumas questões, porque também a Agência Gaúcha a GERGS, Agência Gaúcha de Serviços Concedidos, ela pediu explicações adicionais sobre os contratos que a Corsan teria com os municípios, porque quem tem a titularidade do saneamento são os municípios, e a Corsan, então, presta serviço aos municípios. E a Corsan, em si, não tem um valor comercial, digamos assim, né? Ela não tem um patrimônio exuberante, coisa e tal. Ela tem valor pelos contratos de saneamento que ela pode executar, porque daí ela tem a receita da prestação desse serviço. Então estava uma zona nebulosa ali, a GERGS solicitou informações e a Comissão de Valores Imobiliários, então, suspendeu o leilão. Aí eles tentaram novamente, ia ser lançado o leilão, e aí dessa vez foi o Tribunal de Contas do Estado, que também entendeu que tinha informações que eram precisas ser prestadas, e aí então eles tiveram que recuar novamente. E agora anunciaram que não mais venderão as ações, mas tentarão fazer uma venda integral da empresa. Não sei se conseguirão até o fim do governo, espero que não. Nós continuamos na resistência, porque óbvio que o saneamento básico não pode ser objeto de lucro, né, onde ele foi privatizado, ele é um retumbante fracasso e uma tragédia ambiental, né, sob o ponto de vista da saúde humana, inclusive. Com certeza, né? Mas onde vai ser mais fácil, onde é favorável para quem for privatizar, né? Já que nós estamos aqui, o deputado, o remédico, conhecedor exatamente dessas endemias e tudo mais, eu tenho que perguntar, porque é uma pergunta que não quer calar. Eu sou do conselho da bacia, do comitê de bacia do Sinos, há 19 anos, estou completando esse ano. E o nosso Rio do Sinos tem 180 quilômetros, 4 mil quilômetros de bacia. Ele é classe 4 aqui no terço médio do Rio, aqui em Sapucaia, São Leopoldo, Novo Hamburgo, amplamente, né, uma densidade populacional muito grande aqui na região. 1.400.000 habitantes. Nós não temos água, deputado, não temos água. Aí está falando, não, mas tem água. Não tem, não. A resolução do CONAMA 357, a nossa água aqui é classe 4. Não pode ser tratada nem para o sistema avançado. E nós estamos devendo essa água, deputado. Qual é a saída, deputado? Nós estamos devendo uma água que é intratável, mas, vamos ficar sem água? Não. Começa, se vire. Se vire. O tratamento de esgoto em Sapucaia é 6%. É só aqui onde eu moro, aqui o Aquab, que tem tratamento de esgoto. Só 6%. 94% vai para o Rio. Aí o Rio desce, capta em Novo Esteio, vai para bombeamento para a ETA de Esteio e joga água para Sapucaia. Quer dizer, eu estou bebendo meu próprio esgoto. É inaceitável, deputado. Tem que ter uma saída para isso, e a saída é governamental. É importante dizer que a Corsan só entrou no tratamento dos esgotos a partir de 2008, 2009. Ela tem, portanto, um pouco mais de 10 anos que ela atua nessa área. E apesar de ser um curto espaço de tempo, ela já atinge aí, perde 20% do esgoto tratado. Né? Então, é preciso mais investimento nessa área.
Neste momento, as empresas públicas de saneamento não têm possibilidade de buscarem financiamentos junto à Caixa Econômica Federal, junto ao BNDES, porque é uma política para induzir a privatização, né? Então, eles a empresa pública não tem capacidade de investimento, o setor privado tem capacidade de investimento, depois o setor privado vai lá na Caixa Federal, no Banco do Brasil, vai pegar dinheiro emprestado e vai fazer, né? Então, é uma política absurda, mas é isso que está em curso. O Brasil teve, efetivamente, assim, um volume maior de investimento no tratamento de esgoto a partir do Programa de Aceleração do Crescimento. Tinha uma parte do PAC que era saneamento. Nós temos que lembrar que o FGTS, Fundo de Garantia, ele foi criado justamente para financiar habitação popular e saneamento básico, né? O saldo do FGTS, a conta que a Caixa administra, seria para financiar isso. Então, ali, durante o período do PAC, a Corsan pegou financiamentos importantes aí para a região metropolitana, inclusive Sapucaia, Esteio, Gravataí, e esses investimentos começaram a ser feitos. Só que aí chegou o governo Sartori com a ideia de privatizar a Corsan. Então, eles fizeram o quê? A Corsan fez investimentos importantes ali naquela região. O que tem de esgoto tratado atualmente ali foi feito pela Corsan. E aí o governo Sartori fez uma parceria público-privada que acabou sendo concluída agora no governo Leite, nesta região aí que nós estamos falando, na região metropolitana. E veja que o parceiro privado não botou um pila seu até agora, não botou um centavo seu, mas já tem as receitas das tarifas para si, né? Então é um absurdo, quer dizer, o parceiro privado não entrou com nada até o presente momento, já tem as receitas, já está faturando, então está faturando com o quê? Com infraestruturas que foram instaladas pelo poder público, e ele tem receita sem ter investido nenhum dinheiro todo público, inclusive dinheiro do PAC. Então esses governos, eles vêm com esse discurso de que o setor público não conseguirá fazer, mas eles, quando estão no governo, eles dificultam muito que as empresas públicas possam cumprir o seu papel nesta área. E o governo Temer e o governo Bolsonaro acabaram com o PAC. Não tem mais PAC. Consequentemente, não tem mais recursos significativos sendo investidos nesse momento no saneamento básico. Os investimentos são feitos basicamente com a receita própria das próprias empresas, né? Públicas, eu digo, né? Então, é um verdadeiro crime, né? Tudo com o objetivo de repassar, né, o saneamento para ser objeto de lucro da iniciativa privada. Eu quero colocar uma questão aqui sobre educação. A Escola Amarante é só um exemplo do que está acontecendo de desastre na educação no Estado. A Escola Amarante, lá em Venâncio Aires, ela está caindo aos pedaços, ela foi interditada. Resultado, 360 crianças lá não têm escola. Aí pressionaram, vamos reativar aqui as escolas de lata. Lembra, deputado, das escolas de lata que o Olívio Dutra, o Tasso Genro retirou dos governos de direita aqui? Eles querem voltar com as escolas de lata. Vamos trazer os containers. E aí, lembrar que o Leite, quando entrou, a primeira atitude dele foi chegar para o secretário de Educação e falar assim: corta 20% da educação, fechem todas as bibliotecas. E agora, a Escola Amarante, lá em Venâncio Aires, fechada, caindo aos pedaços. Eu vou mostrar a foto aqui, enquanto a gente vai falando, só para repostar, para ver o desastre em todas as áreas. E eu quero também perguntar para o senhor a respeito dos pedágios. As praças de pedágios, e agora? Quer dizer que o governo do Estado está investindo nas estradas e depois bota pedágio, privatiza, quer dizer, entrega prontinho, com dinheiro nosso. E aí, como o senhor falou, a iniciativa privada não bota um centavo. Então, se a Escola Amarante fosse um fato isolado, a gente poderia até ficar contente, né? Porque seria mais fácil de resolver. Mas, lamentavelmente, ela não é uma exceção. Ela é uma situação que é bastante difundida. Nós temos várias escolas ou totalmente interditadas, ou parte interditadas. Nós temos 14% das escolas no Rio Grande do Sul, nesse momento, que não tem banheiro funcionando. Só para dar um exemplo. Então, é um total descaso com a infraestrutura das escolas,
Total descaso. Nós conseguimos aportar recursos na lei orçamentária desse ano para melhorias em escolas, e aí as escolas vão lá na Secretaria da Educação e vão no governo, e aí o governo diz que eles não têm projetos prontos para fazer as obras, e que eles não têm arquitetos, engenheiros para fazer os projetos. Então é um verdadeiro descalabro, um absurdo, né? Afora todo ataque aos direitos dos professores, professoras, funcionários de escolas, essa condição da infraestrutura das escolas do estado do Rio Grande do Sul. No caso dos pedágios, eles estão fazendo um modelo de pedagiamento que é muito caro, caríssimo, por 30 anos, sem discussão nenhuma com as comunidades. Há uma rejeição das comunidades a esses pedágios, mas eles já realizaram duas licitações, um que vai de Itabaí, ali perto da região metropolitana, até Santa Maria, na região central do estado. Já fizeram a licitação do pedágio de trechos de rodovia que ligam a Serra Gaúcha com o Vale do Caí e a região metropolitana. Nesse momento estão com o edital de licitação para praças de pedágio que vão da região Planalto, ali em Passo Fundo, Maralto, em direção ao Vale do Taquari. Estão com o edital na rua, aguardando a apresentação de propostas, apesar de uma forte mobilização regional contrária a esse pedágio, e suspenderam, num primeiro momento, o pedágio, as praças de pedágio, que seriam da região das Hortênsias, passando pelo Vale do Paranhana e indo até a região metropolitana. Esse está suspendido, então, porque nós aqui em Parobé estava esperando que estava para ser transferido o pedágio de Campo Bom aqui para a cidade de Parobé. Né? Esse aí está suspendido por enquanto. Esse aí eles nem lançaram o edital de licitação. Eles disseram que precisam avaliar melhor, etc. Então, esse aí eles não farão nesse governo. Poderão retomar, né, se eventualmente estiverem novamente no governo. Graças Mas o do Vale do Taquari e da região Planalto, e parte ali, esse está com o edital de licitação na rua, e o da região da Serra do Vale do Caí, em direção à região metropolitana, já está, inclusive, homologado com um contrato em vias de ser assinado, lamentavelmente. Para você ter uma ideia, para ir de Caxias do Sul, ou de Bento Gonçalves, ou de Garibaldi, Carlos Barbosa, Farroupilha, até Porto Alegre, que hoje se paga R$ 6,50 de pedágio para ir e para voltar, vai custar R$ 40 um veículo leve. Um caminhão desses assim de 9 eixos, 7 eixos, vai pagar R$ 230, mais ou menos. Óbvio que isso tem custos para circulação de mercadorias, tem custos no frete. E quem vai pagar essa conta é a população, em geral, que compra mercadorias das mais diversas. Entendi. O deputado, a Meire está assim, ansiosa para perguntar sobre eleição, né, Meire? Vamos lá, Meire. Como é que está a questão, Meire? Vai lá. Eu queria saber como é que está a campanha dele aí no Rio Grande do Sul, né? Que eu sei que ele vai ser reeleito, né? E eu queria saber, assim, como que quantos por cento tem aí para o Edgar ganhar essa eleição aí no Rio Grande do Sul? Porque eu quero que o Jerônimo ganhe na Bahia, quero que o Rogério Carvalho ganhe em Sergipe, quero que o Edgar ganhe no Rio Grande do Sul e quero que todos os governadores sejam tudo da esquerda. Eu queria saber aí como é que está a sua campanha. Não, então, a nossa avaliação é a seguinte, né? Nós, todas as eleições aí dos últimos anos, nós fundamentalmente tivemos o Olívio Dutra e o Tarso Genro como candidato a governador, né? Na eleição passada tivemos o Rosseto, mas foi também um momento muito difícil para nós, né? Em 2018, o Haddad fez 22% dos votos no primeiro turno aqui no Rio Grande do Sul. E o Rosseto e o Paim, que foi o nosso candidato ao Senado, fizeram 18%. Né? Bom, qualquer nome que a gente lance que não seja o Tarso ou o Olívio,
obviamente não é um nome tão conhecido da população. Né? Então, se tu pegar, nesse momento, as pesquisas, o Edgar está em terceiro lugar. Né? O Onyx e o Leite estão na frente do Edgar. Mas a nossa avaliação também é a seguinte, à medida que o público ficar sabendo que o Edgar é o candidato Lula, da mesma forma como na Bahia, o povo fica sabendo que o Jerônimo é o candidato do Lula, né? Ou como lá agora no Ceará, o pessoal souber que o Elmano é o candidato Lula, ou que o Rogério lá no Sergipe é o candidato Lula, a tendência é essas candidaturas crescerem. Então, a nossa avaliação é que o Edgar Preto tem real chance de ir para o primeiro turno. Veja que o Leite é governador, foi governador, é hiper conhecido. Sim. Ele ter só 29% é quase uma derrota para ele. Né? Então, é um copo, parece que é um copo cheio, mas se tu olhar, pode ser um copo vazio. Exatamente isso aí. Né? O Onyx tem 24%, o Bolsonaro fez 70% dos votos, 60 e poucos por cento dos votos. Né? Então, nós temos uma avaliação que pode acontecer uma polarização entre o Edgar e o Onyx. Até porque o Leite vai ter que dar muita explicação na campanha. Né? Evidente que o Leite tem uma aliança forte com o PMDB, mas ele é governo, ele é vidraça. Né? E o Bolsonaro também é vidraça. E a rigor, eles são duas faces da mesma moeda. Né? Eles defenderam o mesmo projeto econômico para o Brasil, eles são tão responsáveis pelo desemprego, pelo não apoio aos agricultores durante a seca. Ambos, tanto o Leite como o Onyx. Eles não dá para um querer responsabilizar o outro, porque os dois são responsáveis. Então, nós temos essa avaliação, que nós temos condições de levar a candidatura do Edgar. Como a gente estava falando antes, o Olívio Dutra, a presença dele reforça muito a candidatura do Edgar. Estão pedindo aqui se nós já fizemos, se o partido já fez pesquisa. Não fez pesquisa. Né? A gente tem trabalhado com as pesquisas que têm saído aí na mídia. Né? Então, mas a gente sente assim, né, um crescimento importante da candidatura do Lula. As pesquisas feitas por outros institutos, aquelas pesquisas agregadas, mostram uma condição de empate entre o Lula e o Bolsonaro aqui no Rio Grande do Sul, o que já é uma grande derrota para o Bolsonaro, dada a grande diferença que ele tirou em 2018, melhor dizendo. Então tem uma disputa aí que nos coloca, essa é a nossa avaliação, em plenas condições de ter um bom resultado eleitoral para a presidência, para o governo do Estado, para o Senado. No Senado, a direita está bastante dividida, né? Tem a candidatura do Mourão, tem a candidatura da Ana Amélia Lemos, tem a candidatura da comandante Nádia, que são o Mourão e a são todos bolsonaristas, né? Porque a Ana Amélia Lemos também votou no Bolsonaro. Então, eles vão se dividir ali em 3 candidaturas. E o Olívio está praticamente não vou dizer solito aí como candidato da esquerda, porque o PSB e o PDT vão ter candidatos ao Senado, mas candidaturas muito pouco conhecidas, muito frágeis. Então, o Olívio vai acabar sendo o grande candidato de enfrentamento a esses candidatos da extrema-direita aí na eleição para o Senado. E para deputado federal e deputado estadual, o PT já tem a maior bancada na Assembleia Legislativa, nós somos 9 deputados, e temos o maior número de deputados dentre a bancada federal do Rio Grande do Sul no Congresso Nacional. Nós temos 5 deputados federais. E a nossa avaliação pelo quadro das candidaturas, pela chapa completa que a gente formou, pela federação que a gente fez com o PCdoB e com o PV, nós estamos avaliando que nós vamos ampliar a nossa representação na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa. Interessante, né? Meire, alguma perguntinha a mais, Meire, sobre as candidaturas? Não, eu quero saber do Pepe e a sua. E a sua? Como é que está aí em Caxias? Como é que está aí no Rio Grande do Sul? A minha votação é mais concentrada, né, na região da Serra, principalmente Caxias do Sul, obviamente, mas eu faço campanha em vários municípios aqui da Serra, tenho companheiros do partido que me apoiam em vários municípios aqui da Serra, mas também tenho
também entro em algumas outras regiões, como a região do Vale do Taquari, que é a região do Vale do Caí, alguma coisa nos campos de cima da serra também. Então, a gente tem uma avaliação de que pode aumentar a votação comparativamente à eleição passada, mas sabe como é que é? A eleição, tu sempre tem que achar que está faltando um voto e corra atrás dele. Sim. É na loucuragem. Leonardo? Não, viu? Olha, o deputado é tão conhecedor de tudo aqui no Rio Grande do Sul que eu ficaria aqui umas 3 semanas conversando com ele. Falar sobre saúde, sobre agricultura, sobre... a minha expertise, sim, deputado, a parte química. Eu trabalho com tratamento de água na Petrobras há 21 anos, né? Eu tenho conhecimento, sou petroleiro há 34 anos, 21 anos na Petrobras. E sou gestão ambiental pela Estácio de Sá e pelo Unicinos. Então, se eu falar aqui, a gente vai puxar seca, a gente vai pedir aqui o que fazer pelos agricultores. E eu tenho inclusive, propostas para o senhor, inclusive. É o seguinte, fomentar junto ao MST, aqui no governo, caso a gente ganhe, para começar a posse da terra pelo MST. Por quê? Qual é a proposta? É a proposta tanto de formação de emprego e renda e também fomentar a agricultura orgânica e várias outras coisas, né? Ele não tem poder não tem força de negociação com os banqueiros. Então, quando ele vai negociar qualquer coisa, ele não tem uma terra para poder colocar como garantia. Então, a ideia ele ter a posse da terra, ele pode colocar como garantia a terra dele para poder refinanciar safra e outras coisas. Mas ele não tem esse poder. Os grandes agricultores têm, ele coloca a fazenda dele como garantia. Resultado, ele tem verba, o banco libera dinheiro. A Caixa Econômica só libera se tiver alguma coisa como recurso. Então, uma proposta é juntar ao MST, exatamente fazer um fomento muito grande, junto ao governo federal também, que é para posse e assentamento de terra e sobre a posse da terra para o MST, porque eles vão poder negociar a sua terra, vão ter poder tem força de negociação. Hoje não tem. Então, realmente um completo desastre para a agricultura familiar. Né? Inclusive, tem uma legislação federal, e lembrando que o PNU, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele é um programa que surgiu na ditadura militar, que chamava Merenda Escolar, que o Lula aperfeiçoou em 2009, onde coloca como regra, como lei, mas ninguém cumpre. 30% do alimento da alimentação escolar tem que sair do próprio município, de pequenos agricultores. Mas não tem fomento para a agricultura familiar. O MST também não tem. Então, aí tem dois casos, né? Mas no caso da agricultura familiar, acabou com o CONAB, a companhia de abastecimento. Então, não tem. E lembrando, aqui na época da Dilma, estava com problema de feijão, e o que a Dilma fez? Tinha estoque regulador. A Dilma, solta feijão aí, solta o feijão. Não é mandioca, não. Fica fazendo palhaçada com a mandioca, foi o feijão, soltou feijão, resultado, o preço desabou. Aí, quando começou a aumentar o preço do arroz, e nós somos o maior produtor de arroz do Brasil, o que o Bolsonaro falou? Falou para a gente, hein? Falou para nós gaúchos. Falou o seguinte, come menos arroz, vocês estão comendo muito arroz. Por favor, né, cara? Então, aí eu teria tanta coisa para falar com o senhor que eu fico aqui. Se o senhor tiver afim, a gente faz o revezamento, o senhor volta amanhã. Olha, outra coisa, lembrete. Pela legislação eleitoral, só amanhã, às 23h59, 23 horas e 59 minutos, até o dia 5, a partir do dia 6, não pode fazer menção nenhuma a candidato, partido, legenda em TV e rádio pública. E a nossa tem caráter público, porque está na internet. O YouTube e Facebook é uma legislação completamente diferente. Ele tem caráter privado, então é diferente. Agora a nossa é pública. Aí nós temos que retirar tudo do ar, que faça menção. A gente não pode fazer o L na tela.
Porque se fizer alguma coisa que identifique um candidato, a multa vai de 26 mil a 128 mil reais para a empresa de mídia, a TV ou a rádio, e a cassação do candidato se for beneficiado. Porque a partir de dia 6, só por debate, tem que ter tratamento isonômico. Então, o senhor só vai poder voltar amanhã, sexta-feira. Não, depois, só depois das eleições. Né? Não, isso que tu coloca da agricultura e da reforma agrária é real. O governo Bolsonaro ele não tem nenhuma proposta para a agricultura devido ao entendimento que eles têm, né, de que não cabe ao Estado cumprir o papel do fomento e do desenvolvimento econômico. O mercado faz isso. Então, o crédito oficial, que é aquele crédito que é subsidiado pelo governo, por exemplo, agora eles anunciaram o Plano Safra 2022-2023. O ano safra é sempre da metade de um ano até a metade do ano seguinte. Né? Eu digo que eles anunciaram um plano meia safra, não é um plano safra. Porque vai chegar daqui a alguns meses, não vai mais ter dinheiro. Aliás, para a agricultura em escala empresarial já esgotou o dinheiro. Para a agricultura familiar ainda tem alguma coisinha. Para o seguro agrícola já esgotou também, praticamente. Então, daqui a uns dias não tem mais. Em fevereiro desse ano já não tinha mais crédito para a agricultura familiar do Plano Safra que tinha sido anunciado em julho do ano passado. Esse ano não será diferente. Eu fui ministro do Desenvolvimento Agrário do governo da Dilma, né, que é o ministro por isso que eu estou perguntando. Responsável pela agricultura familiar, pela reforma agrária. Aliás, vocês estão vendo aqui o último ministro de Estado brasileiro que encaminhou para a presidência da República decretos para desapropriação de terras para fim de reforma agrária, em fevereiro de 2014. Depois disso, como já estava entrando em processo eleitoral, não dava para fazer. Aí chegou 2015, o nosso governo nem teve tempo estava toda aquela confusão lá e não teve mais decreto nenhum. Nós emitimos 100 decretos para desapropriação naquela época. E de fato, tu colocaste da forma adequada. As políticas públicas para o fomento da agricultura familiar, elas foram todas elas secando. Né? Eles não extinguiram as políticas. Né? Mas eles não colocam orçamento. Se tu pegar o programa de aquisição de alimentos, que chegou a ter 1,2 bilhão, 1,3 bilhão, tem menos de 100 milhões. Então não tem, isso não existe. Né? Então, nós temos que retomar, de fato, uma política agrícola, uma política agrária, que tenha como norte a segurança alimentar e nutricional da população brasileira e a soberania alimentar do país. Né? É para isso que serve uma política agrícola de um país, para ele ter soberania alimentar, ele poder ter capacidade de alimentar o seu povo e ter segurança alimentar e nutricional para a sua população. As principais políticas que o nosso governo Lula e Dilma desenvolveram para a agricultura familiar foram discutidas no âmbito de 2 instâncias de participação social, no CONSEA, que era o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e no CONDRAF, que era o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, que reuniam, né, entidades da sociedade civil. O programa da alimentação escolar, por exemplo, o programa de aquisição de alimentos, por exemplo, eles foram constituídos dessa forma. Olha, tem que ter uma política que garanta a merenda escolar, tem que ter uma política que forneça alimentos para a população que está em situação de vulnerabilidade social e está em situação de insegurança alimentar e nutricional, mas, ao mesmo tempo, que fomente a agricultura familiar. Por isso que o PAA comprava diretamente da agricultura familiar e as cooperativas e associações entregavam esses alimentos para entidades cadastradas no sistema de assistência social que atendiam população de baixa renda que precisava e que estava em situação de insegurança alimentar e nutricional. É por isso que a merenda escolar, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, permite que 30%, pelo menos 30%, pode ser mais do que 30%, da merenda escolar seja comprado diretamente dos agricultores familiares daquele município, e não dos grandes atacadistas e coisa do gênero. E aí, em 2012, ainda, nós criamos uma política que a gente chamava de PA, compras institucionais. Veja bem, nós temos unidades do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, nós temos presídios, nós temos quartéis das polícias militares, nós temos toda a rede
de abrigamento para adolescentes, etc, etc. Tudo isso precisa de alimento. Então, também nós colocamos ali a mesma regra da merenda escolar para essas instituições públicas, os hospitais públicos, as universidades públicas com seus restaurantes universitários, adquirirem diretamente da agricultura familiar da mesma forma do que da merenda escolar. E isso é o que está sustentando, de certa forma, algumas das cooperativas da agricultura familiar que se constituíram naquele período e que hoje estão passando bastante dificuldades devido à ausência de políticas, mas esta política das compras institucionais é o que está segurando, porque se não está no orçamento, tem lá o hospital que precisa alimentar as pessoas que estão internadas, né? Tem o presídio que está lá, precisa alimentar o detento. Então, essas cooperativas hoje estão vendendo para isso. No orçamento não tem mais, mas lá naquela instituição pública tem. É o que está dando uma sustentabilidade ainda para isso. Mas não está fácil para essa turma também. Não é à toa que o Lula vai explodir a votação nesse público aí que participava desses programas, né? Lamentavelmente, muitos agricultores familiares não compreenderam isso, e aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, se a gente vai para municípios com forte presença da agricultura familiar, Bolsonaro teve grandes votações, né? Entraram na onda ali. Alguns deles estão começando a acordar agora. Mas tu tem toda a razão, nós precisamos discutir política pública para a segurança alimentar e nutricional, para viabilizar a agricultura familiar. Não podemos só ser uma fazenda de cana e de soja, né? Eu quero encerrar minha participação aqui. Com uma pergunta médica o deputado deve estar muito preocupado com relação a isso, que é a varíola dos macacos. Só está subindo, o Brasil é o segundo país no mundo em varíola dos macacos. O Rio Grande do Sul apontou ontem, já são 12 casos aqui e vai disparar. Todo mundo sabe que vai disparar. E como é que a gente resolve isso? E lembrar também que a nossa amiga, né, e amiga do senhor, que é a Patrícia Graminho, mandou um grande abraço para o senhor. Ela não pôde participar porque ela está em turno, está trabalhando em turno, né, lá de Caxias do Sul, a Patrícia Graminho. Minha amiga. Isso, e ela falou que, infelizmente, ela está em turno, está difícil de acompanhar essa live aqui, mas ela vai assistir depois, né? E, claro, vai deixar um comentário, é óbvio, né? E vai dar os likes lá. Mas, com respeito a essa varíola dos macacos, é preocupante, né, doutor? Olha, precisa maior informação para a população ter presente as formas de prevenção, mas aí nós entramos num terreno onde, infelizmente, todas as doenças infecto-contagiosas, elas estão, né, com as políticas preventivas deixando muito a desejar. A cobertura vacinal não é só... O negacionismo não é só em relação à Covid, né? Nós temos aí doenças que estavam sob controle, que voltaram a ter surtos, como é o caso do sarampo. Nós estamos correndo o risco de ter, eventualmente, surtos de poliomielite novamente, porque baixou enormemente a vacinação para isso. Então, do Ministério da Saúde não dá para esperar nada, né? Tem um gaúcho do passado, o Aparício Torelli, que era um humorista, digamos assim, do passado. O Aparício Torelli tinha o nome artístico dele como Barão de Tararé, o Barão da Batalha que nunca houve, né? A Batalha de Tararé. E ele tem muitas frases, né, assim, espirituosas. E uma delas é o seguinte: de onde não se espera nada, aí é que não vem nada mesmo. Então, do atual Ministério da Saúde, nós podemos aplicar essa máxima do Barão de Tararé. De onde não se espera nada, aí é que não vem nada mesmo, porque dali não tem como. O deputado, e agora, como informe, Caxias do Sul é o segundo município no Rio Grande do Sul, está com 2 casos, né? Porto Alegre com 5, está liderando, e Caxias do Sul está em segundo com 2 casos. É só uma observação lá em Caxias do Sul. É aí Caxias do Sul. Sim, tem 2 casos confirmados aqui. Aqui na cidade de Igrejinha também confirmou um caso ontem, se não me engano.
Mas Não, Caxias mas do Sul está em doença segundo lugar. Primeiro infecto-contagiosa, lugar, ela vai primeiro lugar aumentar. Porto Alegre, segundo lugar Caxias do Sul. E tem mais, doutor. Doutor, né? Porque eu chamo de doutor, galera, porque é médico, né? Renomado e tudo mais, tem conhecimento de causa. E doutor deputado, né? Primeiro eu prefiro doutor, depois deputado, né? Porque o deputado, ele é passante, ele pode não ser mais candidato na próxima, né? Mas doutor não, ele fez o juramento sempre. Eu tive que escutar a fala do secretário nacional de saúde, do Ministério da Saúde. Ele deu uma risadinha de deboche. Olha, o negócio mais ridículo, mais nojento, asqueroso que eu já vi em termos de medicina. Ele falou assim, não, porque 98% dos casos no mundo são de homens. Aí, quando ele falou 98%, ele deu uma risadinha de deboche. 98% dos casos no mundo é de homem que transa com homem. Aí deu uma risadinha. Né? Aí ele tentou consertar dizendo assim. Aí ele emendou, aí piorou. A emenda pior do que o soneto. Ele falou assim, sabe, porque é uma questão de pele. Ah, é? Quer dizer que homem com mulher não tem contato de pele. Homem e mulher faz à distância. Mulher com mulher faz à distância. Não. Ele falou que homem com homem é questão de pele, porque tem um contato. Homem com mulher não tem contato, né? Não, é asqueroso. Veja bem, não tem nenhuma evidência científica do que ele falou, né? Não tem, ele não apresentaram apenas nada. A tradução de um preconceito dele, né? Exatamente. Agora, é real que se as pessoas tiverem um contato intenso, né, óbvio que um está contaminado. Claro, mas o contato intenso é homem com mulher também. Por que o contato intenso pode, inclusive, o contato intenso pode, inclusive, prescindir de um relacionamento, não ter um relacionamento sexual e ser um contato intenso. Também tem isso. Um abraço. Né? Exatamente. Então, de fato, né, o contato, quanto mais intenso, maior risco tem de uma pessoa passar para outra. Uma coisa óbvia, né? Mas isso não tem nenhuma evidência científica, não tem nenhuma. Isso aí é simplesmente um idiota que está lá numa função muito importante no mundo todo. que não devia estar ocupando. 98% é no mundo todo, é homem com homem. Mulher com mulher, mulher com mulher, homem com mulher não existe. Um casal hétero não tem varíola dos macacos. Aí vem aquela máxima lá. Os LGBT que estão passando AIDS, estão passando varíola dos macacos, é preconceituoso. E pior, né? O cara é pastor, né? Quer mais do que? Bom, eu vou também aqui agora, encerrando a minha fala, gostaria muito de agradecer a todo o pessoal que esteve conosco até agora, né, nas redes sociais, lá no Facebook, no Twitter, aqui no YouTube também. Quero agradecer a Vânia, que é a assessora do deputado, né? Também agradecer muito, né, ao nosso chefe aqui, o Leonardo Bastos, pela oportunidade, né, de nós estar fazendo essa live hoje aqui. Chefão, né? Coisa boa. Meire, muito obrigado também. E agradecer muito ao deputado pela atenção, né, pela maneira que nós estamos tratando os temas que foram muito importantes hoje aqui. Agradeço muito ao deputado Pepe Vargas. Não tinha conversado ainda com o deputado, né? Muito inteligente, muito inteirado de tudo, né? Dá um orgulho nisso, em tê-lo no lado da esquerda, né? Muito importante isso. Então, passo para a Meire, né? Obrigado para todo mundo. Gente, eu quero falar do Pepe. Eu acho que o Pepe é um ser humano nota 1000. Eu tenho um carinho especial por ele. Porque, assim, às vezes que eu vou lá e, assim, eu vou lá no PV dele, perturbo, e ele vai lá e atende, e aquela coisa. Parabéns, deputado, por ser essa pessoa, assim, continue sendo assim, eu acredito, devido a ter sido médico, e é médico, tem esse jeito diferenciado de um político brasileiro. Para mim, você é um exemplo de político, sabe? Eu acho que todo político brasileiro deveria ser do jeito do senhor. Porque é uma pessoa carismática, é uma pessoa educada, é uma pessoa que tem um carinho imenso pelas pessoas. Falou aí da Patrícia, a Patrícia sempre falou bem do Pepe, e eu que passei a conhecer, gente, ele está no meu grupo também, no grupo lá, e é uma pessoa que fica lá. Se ele sair, eu vou lá atrás e boto ele novamente. Então, parabéns, continue sendo
sendo essa pessoa maravilhosa, continue sendo esse ser humano nota 1000, porque eu acho que você tem muito a ganhar. Não é só porque fez aquele juramento, né, de ser médico, mas é um político exemplar para mim, sabe? Eu falo sempre dos políticos do nosso partido, do PT, né? Do Marcelo Deda, do Lula, do Olívio Dutra, do Mercadante. Eu tenho esse carinho. E passei a ter esse carinho pelo Pepe por ele ser essa pessoa humana, essa pessoa assim que pé no chão. E é isso que a gente quer, políticos assim, políticos que chegue, abraça a gente, pegue na mão e seja atencioso com a gente, porque nós, mesmo eu estando distante, estando em Sergipe, deputado, é bom a gente saber que existe político ainda como o senhor. Parabéns, viu? Gosto muito do senhor e eu sei que não vai ser a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira, vai vir muitas e muitas vezes aqui pra gente, viu? Obrigado de coração. Não, eu que agradeço o convite, né? De fato, a gente está numa correria grande já. Eu com o Leonardo e com a Meire, eu já tinha tido a oportunidade de participar mais de uma vez de entrevistas e debater coisas aqui. O Diolamar também, primeira vez que a gente conversa, né? Um prazer sempre participar. Eu queria parabenizar vocês por essa disposição que vocês têm de levar informação, né? Porque no fundo é isso que vocês estão fazendo, vocês estão levando informação correta, né? Verdadeira, né? E isso é tão importante nos dias que a gente vive hoje para combater, né, toda essa situação de fake news que a gente tem aí, né? Então, um prazer, né? Uma boa noite para vocês, estamos chegando perto do fim de semana, um bom final de semana, né? Vamos lá, temos muitas coisas para fazer aí nos próximos 60 dias. Um abraço. Então tá. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, deputado.